Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Souza, eu sou mestre e doutor em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade de Campinas, em São Paulo, assim como fiz um doutorado sanduíche na Universidade Aston University, localizada na cidade de Birmingham, no Reino Unido. E atualmente eu trabalho nessa universidade, Aston University, como pesquisador. O meu principal objetivo aqui com esse vídeo é quebrar todos os mitos que vêm sendo compartilhados nas redes sociais com relação às vacinas que utilizam a tecnologia do RNA mensageiro, as vacinas da Pfizer e da Moderna. Eu acredito que para que vocês compreendam como essas vacinas funcionam e como elas são seguras, o primeiro passo é entender a importância das proteínas para a vida. As proteínas, pessoal, têm um papel estrutural e funcional essencial para todos nós, seres humanos, mas também para todos os organismos vivos, certo? As proteínas constituem majoritariamente tudo que você consegue ver e tocar no seu corpo é constituído principalmente por proteínas. Então as proteínas têm uma função estrutural muito importante, mas também têm uma função funcional, ou seja, elas fazem você funcionar. Então basicamente elas dão a estrutura e fazem você funcionar, ou seja, elas são as coisas mais importantes do seu corpo, da sua vida, certo? Algumas proteínas são bastante conhecidas por várias pessoas, como as proteínas colágeno, que estão lá nos nossos ossos, ligamentos, pele e outros tecidos também. A proteína actina, que está lá nos nossos músculos, faz parte dos nossos vasos sanguíneos, de diversos órgãos, dentre outros tecidos. A queratina lá na pele, unhas, cabelos, são algumas proteínas que a gente já ouviu falar, e as enzimas também são poucos exemplos dos milhares de tipos proteicos que constituem o nosso corpo, bem como dão função ao corpo, não só do ser humano, mas também dos demais seres vivos. Então, dada essa importância brutal que as proteínas têm para a vida, surgiu uma pergunta extremamente fascinante para os pesquisadores, há décadas atrás, que era, ok, então exatamente como que a célula faz para produzir as proteínas? Porque se elas são tão importantes, a compreensão de como elas são produzidas vai nos dar um conhecimento absurdo que podemos utilizar para formar, para criarmos medicamentos, vacinas e etc. E foi justamente isso que aconteceu. Esse mecanismo foi muito bem estudado e descrito, e a partir daí podemos, então, ser capaz, inclusive, de gerar essas novas, produzir essas vacinas modernas que utilizam o RNA mensageiro. E para que vocês compreendam ela agora, é importante que vocês entendam, de uma forma bem simples, eu vou explicar, como as proteínas são produzidas pela célula. Então, para você entender isso, eu vou primeiro familiarizar vocês com algumas regiões básicas da célula e alguns componentes básicos das células. A grande maioria das nossas células apresenta uma membrana que delimita a célula. Essa membrana é chamada de membrana celular. Dentro da membrana existe uma região chamada de citosol. E numa região mais central da célula existe um outro envoltório chamado envoltório nuclear, que delimita uma outra área chamada de núcleo celular. Dentro do núcleo existe uma molécula que é a molécula mais importante da vida, chamada de DNA. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar sobre DNA. Muitos de nós já vimos essa imagem esquemática do DNA, mas eu acredito que pouca gente sabe exatamente para que serve o DNA ou o que é o DNA. Pessoal, imagine o DNA como se ele fosse um grande livro de receitas. Um livro enorme, contendo milhares de receitas. Receitas para quê, Lucas? Cada uma dessas receitas instrui em como produzir um tipo específico de proteína, certo? Eu tenho milhares de receitas, cada uma delas instruída em como produzir um tipo específico de proteína. Só que o DNA ele não é um livro no formato comum. Ele é um livro, imagina ele como um livro, mas no formato de um longo papel higiênico. Imagina um longo papel higiênico, um rolo de papel higiênico, onde existem várias receitas, uma do lado da outra, nesse papel higiênico. E esse papel está enovelado aqui, todo enrolado dentro do núcleo, para poder caber nesse espaço pequeno do núcleo. Esse é o DNA. O primeiro passo que a célula faz para produzir uma proteína é ir lá nesse longo papel higiênico, escolher uma receita para uma proteína específica e fazer uma espécie de cópia ou xerox dessa receita específica. Então, em nossa analogia, vamos imaginar que do papel higiênico foi tirado uma xerox que vai ser tipo um post-it. Esse post-it foi retirado como uma cópia do DNA. O DNA, o livro, continuou lá intacto. Eu só tirei essa cópia, que contém lá as instruções de como fabricar aquela proteína específica. E aí, a esse post-it, ou a essa cópia, dá-se o nome de RNA. E o RNA, o post-it, é então exportado do núcleo lá para a região do citosol. Quando o RNA chega no citosol, ele traz a mensagem, a instrução de como fabricar um tipo específico de proteína, certo? E é por isso que ele recebe o nome de RNA mensageiro. É daí que vem esse Mzinho que você vê lá no início do nome. O RNA mensageiro, como eu falei, é essa instrução. Isso é muito importante que vocês saibam nesse exato momento aqui, dois fatores
que fazem com que aquela afirmação que as pessoas vêm compartilhando nas fake news lá do WhatsApp, de que o RNA mensageiro é capaz de alterar o seu DNA, não faz sentido algum. E não faz sentido algum por dois fatores. O primeiro é que, uma vez que o RNA mensageiro deixa o núcleo, ou imagina, esse post-it aí com essa receita, deixa o núcleo, ele não consegue mais voltar para dentro do núcleo para alterar absolutamente nada no seu DNA. Então ele foi uma xerox tirada do DNA, foi mandada para fora do núcleo e ele não consegue mais voltar. Além disso, pessoal, essa molécula do RNA mensageiro, ela se degrada, ela é muito instável, então ela se degrada muito rapidamente. É como se fosse mais um Snapchat. Dali a alguns minutos ou horas, essa molécula simplesmente se desorganiza, ela se degrada, ela é destruída. Então, ela só vai ficar ali por alguns minutos ou horas e não pode mais voltar ao núcleo. Logo, ela não vai alterar em absolutamente nada o seu DNA. Lá no citosol, pessoal, tem uma organela que funciona como se fosse um cozinheiro, que é capaz de ler esse RNA mensageiro, ou ler as instruções, essa receita que essa molécula está trazendo, e produzir uma proteína específica, né? Cozinhar aquela proteína lá, que ele está lendo a receita. Eu gosto de falar que essa organela, que é o cozinheiro, é chamada de ribossomo, e eu gosto de falar que ela é como se fosse um cozinheiro com uma péssima memória, porque ela sempre precisa da receita na mão dela, senão ela não consegue lembrar como é que faz nenhuma proteína. Então ela recebe lá o RNA mensageiro com as instruções, lê e utiliza de ingredientes chamados de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos, e esse cozinheiro ribossomo é capaz de juntar esses aminoácidos de acordo com a receita que está lá no nosso RNA mensageiro, para montar uma proteína. Uma vez que a proteína é montada, ela pode ficar tanto no citosol quanto na membrana ou ser mandada para o meio extracelular, dependendo do tipo da proteína e da função da proteína. Então, guardem esse mecanismo aqui de produção de proteínas pelas nossas células na mente de vocês e no coração. E podem retornar essa explicação sempre que vocês se esquecerem, tá? Porque isso aqui vai ser primordial para compreender como as vacinas de RNA mensageiro funcionam. O próximo passo para entender como essas vacinas funcionam é compreender basicamente sobre a estrutura do vírus, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19. Nós já vimos essa imagem esquemática do Covid várias vezes, que é uma das imagens mais vistas desses últimos 2 anos, e vimos que ele apresenta na sua estrutura externa essa espécie de coroa, daí que vem o nome corona, né, do coronavírus. E nessa coroa existe uma série de proteínas, dentre elas existe uma proteína chamada proteína spike. Essa proteína spike, ela tem como função aderir, né, o vírus à membrana das células e assim contaminar as células. Também as outras células conseguem detectar a presença ou localizar o coronavírus a partir dessa proteína. E foi por isso que os pesquisadores utilizaram essa proteína para produzir as vacinas e vocês vão entender como. Outra coisa importante, um outro conhecimento importante que vocês têm que ter para ser capaz de entender o mecanismo da vacina é saber o que tem dentro do líquido da vacina, né? Quando você olha a vacina lá dentro da seringa, você vai saber o que é que tem dentro agora. Dentro daquele líquido, a coisa mais importante que tem ali são justamente moléculas de RNA mensageiro para a proteína spike do vírus SARS-CoV-2. Então, basicamente, são cópias da receita de como produzir a proteína spike do SARS-CoV-2 que vão ser injetadas em você. Tá? Só que, como nós vimos, o RNA mensageiro, essa molécula, ela é muito instável. Então, se ela fosse injetada em você diretamente, ela iria se degradar antes de chegar mesmo nas suas células. Então, não ia servir para nada. Ia ser a mesma coisa que água. Então, os pesquisadores desenvolveram uma espécie de cápsula protetora, que tem a única função de proteger essa molécula e transportar a molécula até as nossas células. Essa cápsula tem o nome de nanocápsula lipídica, porque ela é uma pequena cápsula no formato, digamos, de uma bolinha de gordura de tamanho nanoscópico, que serve, como eu falei, simplesmente para proteger e transportar a molécula de RNA até as nossas células. Então, dentro lá do líquido da vacina, serão milhares ou até milhões de nanocápsulas lipídicas contendo essa molécula de RNA para a proteína spike do SARS-CoV-2. Uma vez que essa vacina é injetada, e aqui vem um momento mais importante, que felizmente a grande maioria de nós já fizemos, né, já tomamos a vacina, mas algumas pessoas ainda continuam relutantes, é por isso. Esse é um dos grandes motivos que me fizeram gravar esse vídeo, é tentar fazer com que essas pessoas entendam, compreendam a segurança e a eficácia da vacina para que chegue nesse grande momento aqui, pessoal. No momento que a vacina é injetada no seu músculo deltoide, lá no seu ombro, o que acontece é essas nanocápsulas lipídicas vão viajar até no meio extracelular até chegar à membrana celular. Quando elas chegarem na membrana celular, elas se fundem à membrana celular. A cápsula lipídica se funde à sua membrana celular e acaba liberando o conteúdo dela dentro do citosol. Qual o conteúdo dela, pessoal? A molécula de RNA mensageiro para a proteína spike do SARS-CoV-2. Tá?
Essa molécula, como agora nós já sabemos, ela é simplesmente contém o quê? A instrução de como fabricar a proteína spike do SARS-CoV-2. E quem é que tem a capacidade de ler essa receita? O cozinheiro de péssima memória, o ribossomo, certo? Então, o ribossomo vai ler essa instrução e vai produzir várias cópias da proteína spike do SARS-CoV-2. À medida que os ribossomos, ou esse cozinheiro, vai produzindo essas cópias da proteína, ele vai expelindo, ou essa proteína vai sendo mandada para o meio extracelular, saindo das suas células e indo para o meio extracelular. E esse momento aqui é muito importante, porque quando essas proteínas chegam no meio extracelular, se inicia a tão famosa resposta imune, que nós ouvimos tanto nos jornais nos últimos 2 anos. Eu vou explicar, pessoal, a resposta imune de uma forma bem simples. A resposta imune, no geral, é um mecanismo, apresenta um mecanismo extremamente complexo que envolve vários tipos celulares. Mas eu vou simplificar aqui para você entender as coisas que são mais... os tipos celulares e os mecanismos que são mais importantes para compreender como as vacinas funcionam. Então, à medida que a proteína spike é liberada lá pelas suas próprias células, essa proteína spike do SARS-CoV vai estar no seu meio extracelular. Aí tem um tipo celular, pessoal, do seu sistema imune, chamado de linfócito B. São vários linfócitos B. E o que esse tipo celular tem de especial é eles têm uma excelente memória. E eles sabem todas as proteínas que fazem parte do seu corpo. Eles conhecem cada uma por nome e sobrenome. Isso quer dizer que toda vez que eles tocarem ou detectarem uma proteína que não pertence ao seu corpo, eles vão acender um sinal de alerta para o seu sistema imune, falando: existe um organismo invasor. Então, a primeira coisa que o linfócito B faz é fazer um escarcéu. Ele faz um escarcéu e manda mensagem para vários tipos celulares do sistema imune, falando basicamente isso. Pessoal, nós temos um invasor. Nós precisamos se preparar para se defender contra esse invasor. A outra coisa que o linfócito B faz, pessoal, é produzir uma série de anticorpos contra essa proteína spike do SARS-CoV-2. Produz uma série desses anticorpos, milhões, e libera na sua corrente sanguínea. Então, lá dentro do seu sangue, vai estar fluindo lá uma série de anticorpos contra a proteína SARS-CoV-2. E esses anticorpos vão estar buscando o vírus, certo? Eles estão buscando, cadê o vírus, cadê o vírus? E o que vai acontecer é, em um determinado dia, quando você estiver lá de boa e alguém com Covid espirra na sua cara e você inala o vírus e se contamina com o vírus SARS-CoV-2, dentro dos seus pulmões existe uma série de vasos sanguíneos. Então, na hora que o vírus chegar lá nos seus pulmões, ele vai cair na sua corrente sanguínea. E quem é que está lá na sua corrente sanguínea, que foi estimulado pela vacina? Os anticorpos contra a proteína spike do SARS-CoV-2. Então, o que vai acontecer? Esses anticorpos, o que eles fazem, pessoal, é basicamente se ligar à proteína spike do SARS-CoV-2. E uma vez que eles se ligam nessa proteína, o vírus não consegue mais usar essa proteína, ela fica bloqueada. Então, o vírus não consegue usar a proteína spike para se ligar às células e contaminá-las. Consequentemente, ele é neutralizado. E assim, você previne a contaminação de das suas células por esse vírus. Essa defesa... Esse mecanismo de defesa utilizado pelo nosso sistema imune, ou a nossa imunidade adquirida, é chamado de primeira linha de defesa e é o que o corpo usa para neutralizar os vírus fora das nossas células, quando o vírus ainda está no meio extracelular ou na corrente sanguínea, certo? Só que algumas cópias dos vírus, ou do vírus, conseguem sim contaminar suas células, certo? Entra nas suas células, poucos, né? A maioria é neutralizada aqui, mas alguns conseguem, são danadinhos, conseguem entrar nas suas células e contaminá-las. E aí que vem a segunda linha de defesa do seu sistema imune adquirido, que é encabeçado, liderado pelas células T. Essas células, eu falo que elas, numa analogia, elas seriam como se elas fossem o BOP, ou a tropa de elite do sistema imune, porque quando elas chegam é para acabar com tudo, entendeu? E elas receberam um aviso lá no início do processo, elas receberam um aviso do linfócito B falando: olha, detectamos aqui um invasor, prepare a tropa de elite, porque caso esse vírus realmente apareça, vocês já vão estar preparados. E foi isso que aconteceu. A tropa de elite, as células T do seu sistema imune, já estava pronta. Na hora que elas detectam a proteína spike, né, do SARS-CoV-2, mesmo dentro das suas células, elas conseguem armar um mecanismo de neutralizar esse vírus. Esse mecanismo utiliza uma série de moléculas e sinalizações que causam sintomas em você, certo? Então nós temos 2 mecanismos aqui, pessoal, de defesa utilizados pelo nosso sistema imune. O primeiro através de anticorpos e o segundo através das famosas células T, tá? Então, com isso em mente, pessoal, com esse mecanismo em mente, eu quero ir agora de uma forma bem pontual
matar cada uma das principais indagações que eu vejo sendo compartilhadas nas redes sociais com relação às vacinas. A primeira é: a vacina altera o meu DNA, ou altera o seu DNA. Tomem cuidado, vocês vão ter mutações e morrer por causa das vacinas. Então, para a gente acabar de vez com isso aí, nós vimos o que é que a vacina realmente faz, né, pessoal? Nós vimos aqui ó, que quando a vacina ela é injetada no seu braço, basicamente ela está trazendo as moléculas de RNA mensageiro da proteína spike, certo? E nós vimos lá no início que essas moléculas, elas vão estar no citosol da célula, e ela não consegue entrar no núcleo. Logo, não tem como o RNA mensageiro alterar o seu DNA de forma alguma. Então, essa afirmação é altamente falsa, certo? As vacinas não alteram o seu DNA. A segunda afirmação é: a vacina tem efeitos colaterais, logo ela é ruim para nós. Então, quando você toma a vacina e no outro dia você sente dor no braço, dor no corpo, às vezes febre, esses efeitos, pessoal, são basicamente os efeitos provocados pelos seus linfócitos B. Esses efeitos estão aqui, ó, certo? O linfócito B, na hora que ele detecta essa invasão, o que é que eu falei que ele faz? Ele manda sinais para várias células do seu corpo, falando: temos aqui um invasor. Esse escarcéu que o linfócito B faz causa sintomas em você também. Faz você sentir febre, faz você sentir dor no corpo. E isso, pessoal, é uma resposta muito positiva. Fala que o seu sistema imune detectou aquela ameaça como uma ameaça significativa, séria, que merece, vale a pena fazer anticorpos contra aquilo, que vale a pena mandar mensagem para as suas células T. Então, esses efeitos colaterais que o pessoal fala, esses efeitos que você sente até 2 ou 3 dias após tomar a vacina, eles não deveriam nem ser chamados de efeitos colaterais, pessoal. Eles deveriam ser chamados de efeitos esperados, certo? São efeitos esperados da vacina e não faz nada de mal para nós, muito pelo contrário, eles são muito positivos e mostram que a vacina realmente vai funcionar. A terceira afirmação é: eu tomei 3 doses da vacina e ainda assim peguei Covid e fiquei doente. Ou seja, essa vacina não serve para nada. E aí que vem aquela explicação que nós já vimos para mostrar o quanto que essa afirmação está errada. Como eu falei, o sistema imune ele apresenta 2 linhas, né? O sistema imune adquirido, ele apresenta 2 linhas de defesa. A primeira envolve a neutralização do vírus através dos anticorpos produzidos pelos linfócitos B, certo? No entanto, pessoal, nós vimos que as vacinas da Pfizer e Moderna, elas foram produzidas para outras variantes do Covid, né? Que acho que foi a variante Delta, ou até a variante antes da Delta. E aí, quando chegou o Omicron, e elas eram perfeitas, esses anticorpos aqui detectavam perfeitamente a proteína spike. No entanto, a variante Omicron apresentou tantas mutações nessa proteína spike que esses anticorpos agora estão tendo dificuldades de reconhecer. Então, eles estão neutralizando menos o vírus. Então, o que está acontecendo é mais vírus, mais cópias dos vírus estão sendo capazes de infectar as suas células. No entanto, pessoal, nós vimos que, nessa apresentação, que existe uma segunda linha de defesa que também é estimulada pelas vacinas, que é das células T. E nós vimos que essa resposta ela ainda é mais forte, mais significativa do que até os anticorpos, no quesito de neutralizar, de acabar com os vírus. Elas representam o BOP, né, a tropa de elite do sistema imune, e elas funcionam sim. As vacinas ainda estão estimulando as células T a ter uma resposta absurda contra Omicron. E isso se traduz no número de hospitalizações muito mais baixa, no número de mortes muito mais baixo. Então, pessoal, essa afirmação de que a vacina não serve porque você ficou doente não faz sentido, certo? A resposta da segunda linha de defesa causa sintomas. Você vai ter tosse, você vai ter dor de garganta, pode apresentar febre, mas isso não quer dizer que que as vacinas não funcionaram. Isso só quer dizer que agora são as células T, o BOP que chegou, e eles vão agir para neutralizar o vírus e lhe salvar dessa doença, tá, pessoal? A quarta afirmação é que essas vacinas foram feitas de uma forma muito rápida, logo não são seguras. Ninguém sabe o que pode acontecer ao longo prazo. E, pessoal, para isso daqui, é importante que vocês saibam que essas vacinas, né, na verdade, essa tecnologia do mRNA para vacinas já tem mais de 20 anos, certo? 20 anos que essa tecnologia foi inventada. E durante esses 20 anos, essa tecnologia foi otimizada. E o grande objetivo dessa tecnologia era justamente preparar a humanidade para uma pandemia viral. Então a ciência já vinha se preparando para uma pandemia viral através do desenvolvimento de diferentes tecnologias para a produção rápida de vacinas. Então só isso já aumentou a velocidade de produção de vacinas absurdamente. Um outro fator muito relevante para explicar o porquê que as vacinas foram feitas tão rapidamente é a questão de dinheiro. Certo? Imagine que antigamente, quando não se havia tanta pressa para o desenvolvimento das vacinas, as empresas que estavam produzindo essas vacinas
colocar uma certa quantidade de dinheiro para comprar poucas doses para testar lá na fase 1 dos ensaios clínicos, que aí vocês viram agora, para se aprovar, né, para a Anvisa, o FDA, essas agências de regulação de medicamentos, para elas aprovarem as vacinas, o medicamento tem que passar por 3 fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3 de ensaios clínicos. Na fase 1 são poucas doses, então a empresa comprava poucas doses, aplicava essas doses e esperava por alguns meses para ver a eficácia e também a segurança da vacina. Depois se passavam para a fase 2, se compravam mais doses, e aí na fase 3 compravam mais doses ainda e testavam nessas pessoas, só depois que os resultados fossem coletados, e aí então que o governo e as empresas iam aumentar o investimento, né, para realmente produzir milhões de cópias da vacina, né. Já para o coronavírus, devido à pressa que se existia, o que as empresas e os governos fizeram? Assim que a Pfizer e a Moderna mostraram resultados positivos no laboratório, antes de testar nas pessoas, mas os resultados foram muito promissores, os governos já investiram bilhões de dólares em produzir milhões de doses, mesmo antes de saber se ia funcionar ou não. Mas a lógica do governo era assim, bom, se vocês provarem que funciona e que é seguro, né, seguindo o curso normal dos ensaios clínicos, fase 1, 2 e 3, as doses da vacina já vão estar prontas, certo? As doses das vacinas já vão estar prontas. Então, milhões de doses de vacina já estavam prontas, só esperando a Pfizer e a Moderna realizarem seus experimentos e provarem. Então, isso aqui reduziu absurdamente o tempo de produção das vacinas e o tempo desde a ideia inicial até ter as doses prontas para aplicar nas pessoas. Então, pessoal, não tenham medo com relação a isso. Essas vacinas já foram testadas em muita gente. Só para você ter ideia, para a liberação da fase emergencial das vacinas da Pfizer, por exemplo, elas foram testadas em mais de 70 mil pessoas. Esse número, pessoal, é pelo menos 10 vezes mais alto do que o número de pessoas que foram utilizadas em testes para mais de 99% dos medicamentos que você utiliza e das vacinas que você já tomou. Então não se preocupe, esse número traz uma segurança absurda com relação à vacina. Tá? E só para você ter ideia, para as outras vacinas, a FDA, que é a agência americana que regulamenta, né, os medicamentos, que é como se fosse a Anvisa do Brasil, é a FDA dos Estados Unidos, que é a agência modelo, digamos assim, todo mundo respeita bastante a FDA. A FDA, para a liberação das outras vacinas, esperava resultados, ou pedia resultados com relação à eficácia e segurança das vacinas, de 2 a 4 meses apenas. Então, se as outras vacinas, todas as que a gente tomou, poliomielite, tétano, não sei o que, sarampo, todas essas vacinas, se elas mostrassem seguras até 4 meses, elas já eram aprovadas, já estavam sendo injetadas nos humanos, e todo mundo aí tomou, e está todo mundo super bem. Entendeu? Então não faz sentido esperarmos anos para demonstrar os resultados e a segurança das vacinas da Pfizer. Não faz sentido. Não precisa ter medo. Simplesmente vá no posto de saúde, tá? Tome a sua vacina. Vacine seus filhos. Porque a vacina, além de uma medida de proteção individual, é um ato de amor ao próximo. Pois sabe-se que se 70% ou mais da população for vacinada com as 3 doses, o país fica livre, aquela nação fica livre, a contaminação pelos vírus é contida, certo? E aí podemos voltar às nossas atividades normais. Então, por favor, munido com esse conhecimento agora, pense um pouco a respeito, volte no vídeo, tente entender novamente o que você não entendeu. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode buscar em qualquer livro de biologia molecular simples, vai ter todos esses mecanismos que são altamente estudados e demonstrados, não tem nada de novo aqui, não tem nada de absurdo ou mirabolante. Tá? A única coisa que é absurda e mirabolante são as bobagens que vêm sendo espalhadas de fake news no WhatsApp e normalmente em fontes que não tem muita segurança ou prestígio. Então, por favor, pessoal, vacinem-se. Vacinem-se e vacinem seus filhos. Tá? Muito obrigado pela sua atenção e tenha um excelente dia.